Olá, amigos! A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Aqui estamos para mais uma reflexão de um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, no capítulo 14. Eu gostaria de fazer a leitura do versículo 15 do capítulo 14 do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa palavra, eu tenho certeza que muitos que nos ouvem, muitos dos irmãos que estão mais afinizados com a Bíblia, com a palavra de Deus, conhecem a história do povo de Israel, quando sair do Egito, sob a liderança de Moisés. Deus tinha preparado todas as coisas, preparou Moisés, preparou toda uma situação para que aquele povo que estava escravizado ali na terra do Egito pudesse sair daquele jugo da servidão, né? E o Senhor Deus fez promessas de uma terra abençoada para onde os levaria. Deus prometeu abençoá-los, acompanhá-los na viagem, e assim eles saíram depois daquelas maravilhas que Deus operou lá na terra do Egito, mandando aquelas pragas que abalaram aquela terra, aquela nação, o coração de todos, e foi sob muitos milagres, muitas ações das maravilhas e do poder de Deus, que Faraó acabou dando liberdade para que eles saíssem, né? E uma caminhada vitoriosa, porque Deus ia com eles. E eles pegaram o caminho conforme tinham que seguir e foram caminhando até chegarem, se depararem com uma situação muito difícil, porque eles se viram diante do grande mar vermelho que estava à frente deles e que seria impossível passar aquela multidão, aquele número elevadíssimo de pessoas, atravessarem aquele mar como? Eles não vieram preparados para isso. E quando eles estavam ali, diante daquela situação, diante daquele mar, sem saber o que iam fazer, né, começaram a ficar angustiados quando vem a informação de que os exércitos de Faraó, com o próprio Faraó no comando, estavam vindo para cima deles e eles estavam encurralados ali entre o Mar Vermelho, que estava à sua frente, e a sua retaguarda estavam os exércitos de Faraó chegando para aprisioná-los de novo, né? Uma situação angustiante, uma situação difícil, e o povo ficou em aflição. E disseram a Moisés, versículos 11 e 12, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos disseste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste local, nesse deserto. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender os projetos e as ações de Deus. O Senhor muitas vezes permite que certas situações ocorram na nossa vida, que parece que chegou um momento intransponível, um momento que não tem saída, não tem para onde ir, nem para um lado, nem para o outro, mas nós servimos um Deus que é maravilhoso. Eu creio que você que nos ouve, você que acompanha a palavra de Deus, certamente você tem uma fé viva no seu coração. O povo de Deus normalmente tem uma intimidade com o Senhor através da sua vida de oração, a sua vida de consagração, de clamor. Eu sei que você que me ouve através desse vídeo agora aqui no YouTube, eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama a Deus, teme a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: precisamos exercer confiança no Deus em que nós servimos, nesse Deus que nós anunciamos, nesse Deus a respeito de quem ouvimos. Aquele povo de Israel tinha a promessa de Deus, Deus se levantou para tirá-los do cativeiro.
E Deus dirige as nossas vidas. E sempre que Deus manifesta o seu poder, é para nos levar para uma situação melhor. Mas às vezes o percurso, o caminho, nós nos deparamos com situações que dizemos, ué, mas é essa a solução que Deus queria me dar? Esse é o caminho que o Senhor me trouxe? Olha a situação que eu me encontro agora. Muitas vezes isso pode acontecer. Nós oramos, pedimos e de repente começamos a seguir uma orientação, uma direção que Deus nos deu, e vemos que as coisas parece que repentinamente ficam atravessadas, ficam cheias de impedimentos, sem saída, não enxergamos uma luz no fim do túnel e dizemos, Senhor, o Senhor nos colocou nessa situação, olha essa dificuldade. Mas quando Moisés, ali pressionado pelo povo, pelas reclamações, ali por aquelas palavras, melhor seria se nós tivéssemos buscado lá, não tivéssemos vindo, olha agora a situação que nós nos encontramos, oh, que dificuldade, agora vamos morrer aqui nessa praia, nem sepultura nós teremos para ser sepultados, que já estavam se dando por derrotados, por acabados por uma situação sem solução e sem saída. E Moisés, na sua aflição, naturalmente angustiado com aquela pressão, com aquela situação toda, ele clamou a Deus, ele buscou a face de Deus. E Moisés começou a clamar ao Senhor, pedindo por uma solução, que Deus mostrasse o que ele poderia fazer, de que forma viria uma resposta de Deus. Eu acho que Moisés pensou em muitas coisas. Eu acho que ele só não pensou na possibilidade do que Deus ia fazer. Preciso que você saiba que Deus nos surpreende. As soluções de Deus não são aquelas que muitas vezes estão na nossa cabeça, na nossa mente, que às vezes diante de um problema, diante de uma situação difícil, diante de um impedimento, diante de uma luta, poxa, se eu pudesse, se Deus fizesse dessa forma, se o Senhor solucionasse, se acontecesse assim, seria a solução do problema. Deus tem respostas, por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor fala na sua palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais elevados. Deus tem solução e respostas que jamais passam pela nossa mente, pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica. Deus, Ele é o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem todo o poder nas suas mãos. E naquele momento de grande dificuldade, de grande aflição, diante daquele grande mar, onde estava Moisés acompanhado daquela multidão, aquelas milhares de pessoas, e agora eles estavam ameaçados diante daquele mar, vindo os exércitos de Faraó, com ele no comando, ali na retaguarda daquele povo, e ali parecia o final de todas as coisas. Parecia que Deus havia se esquecido deles, e Moisés, em grande aflição, angústia, clamou ao Senhor, pediu misericórdia. E é o versículo que nós lemos aqui, quando o Senhor, no versículo 15 do capítulo 14, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, sabe, quando Deus nos orienta, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus toma a nossa vida, Ele nos leva em vitória diante das lutas, diante dos problemas, Ele vai nos dar a solução. E Deus disse para Moisés, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, reparte-o, separe-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E Moisés fez o que Deus mandou, nós conhecemos já muitos filmes e filmes e novelas, enfim, várias representações artísticas, e aliás, algumas até muito bem feitas, mostraram essa cena em que Moisés, levantando as suas mãos, a vara, o cajado que ele levava, ele ali orou ao Senhor, e as águas do mar se afastaram, se repartiram, dividindo-se em duas partes, para um lado e para o outro, e fazendo aquele caminho em terra seca, por onde passaram os filhos de Israel.
que a próprio Senhor falou que ele glorificaria o seu nome naquele povo do Egito, naqueles perseguidores do seu povo, e eles passaram em terra seca, chegaram ao outro lado em segurança, porque Deus estava com eles, porque Deus os acompanhava e Deus estava exercendo o seu poder para realizar esta obra tão maravilhosa. E o que eu quero dizer com isso tudo para você? Eu quero dizer que muitas situações difíceis, muitos problemas, às vezes insolúveis, surgem na nossa vida. Muitas vezes nós carregamos dentro do nosso coração uma angústia, uma tristeza, uma preocupação diante de situações que parecem sem solução. São situações, são montanhas intransponíveis para nós, mas para o nosso Deus, saiba que aonde não existem os caminhos, Ele os cria. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus de Israel. Ele foi o Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito, livrando daquele cativeiro. E o povo sempre, como nós somos, às vezes duvidosos quanto ao que Deus vai fazer, preocupados se realmente estamos em segurança nas mãos de Deus. Não, eu creio, mas sempre achamos que podemos dar uma ajudazinha ao Senhor nosso Deus, que precisamos colocar a nossa mão. Não se preocupe, Deus é competente, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, diz a Bíblia, socorro bem presente na angústia. Então, nesta hora, eu quero clamar a Deus por você, quero orar, fazer a nossa oração, como fazemos ao final de cada vídeo. Nós fazemos uma oração clamando ao Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho em duas partes, para que aquele povo, seu povo, passasse por um caminho em terra seca, no mar que foi aberto ali naquele momento de tanta aflição. Vamos orar porque esse problema, essa barreira que parece tão intransponível, esse problema que está na tua vida, que parece tão insolúvel, será agora alcançado pelo poder de Deus. E eu tenho certeza que nesta oração Deus vai abrir um caminho, Deus vai apontar uma solução, Deus vai fazer uma obra de milagre na tua vida, pois assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, estou orando por cada pessoa, por cada vida, por cada família aqui representada, por esta vida, esta pessoa que nos acompanha, Senhor, nesse vídeo, onde estamos orando a Ti, clamando pelas vidas das pessoas, pelas famílias representadas. Senhor, talvez haja pessoas enfermas, no leito da enfermidade, talvez no hospital, talvez em sua casa, no leito de dor, sofrendo. Senhor, corações angustiados, famílias em aflições, talvez pessoas desconsoladas pela perda de um ente querido que partiu, que já não está mais em nossa companhia, mas que o consolo, o bálsamo do teu Espírito possa confortar os corações das famílias enlutadas. Senhor, que haja confiança, que haja fé nos corações, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que ao ouvir esta palavra, esta mensagem, esta reflexão sobre um evento bíblico, uma passagem bíblica, Senhor, isso possa gerar fé nos corações e trazer libertação, cura e bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória e pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus. Amém.